Galera, primeiro exercício ele fala pra gente ali, né, que o triângulo MNP é equilátero e pede para calcular o valor de A e B. Galera, o que é um triângulo equilátero? 3 lados iguais. Ou seja, esse lado tem que ser igual a esse, que é igual a esse. Absurdo, então eu vou igualar esses dois aqui. É que se você igualar esses dois, você vai estar mexendo com A e com B. Então, a minha proposta é que você primeiro faça aqui, olha, MN é igual a MP, tá? Vai ser mais fácil. Ou seja, 10 menos A é igual a 7. Isolando A, tá menos A passa para o outro lado mais A, o 7 está positivo passa para cá negativo, ou seja, A é igual a 10 menos 7, que vai dar 3. Tá aí o valor do A. Para calcular o B, eu vou fazer que o lado NP é igual ao lado MP, ou seja, 3B menos 5 tem que ser igual a 7. Tá menos 5 passa para o outro lado mais 5, então 3B é igual a 7 mais 5, 12. Logo, B igual a 4. Acabou o exercício, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Galera, esse segundo exercício ele cita um triângulo isósceles. Eu fiz aqui um esboço, né, do triângulo isósceles. E ele fala pra gente, olha, a base é F. Quando ele fala da base do triângulo isósceles, ele está dizendo o seguinte, que esses dois lados são os iguais, tá? Lembrando que esse triângulo ele poderia ser equilátero. Por quê? Porque um triângulo equilátero é isósceles, tá bom? Nem todos os isósceles é equilátero, mas se ele fosse equilátero não estaria errado ele falar também, tá joia? Então, olha só, se ele disse que F é a base, ele está afirmando que EG é igual a FG. Eu tenho essas informações aqui, então eu posso fazer, olha, 5x menos 2 é igual a 3x mais 8. Passo porque tem x para um lado, que não tem para o outro. 3x está positivo, passa negativo. 5x menos 3x, 2x. Tá menos 2, passa para lá mais 2, 8 mais 2, 10. Logo, x é igual a 5. Achou o valor do x. O que o exercício está te pedindo? O perímetro, né, desse nosso triângulo. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, eu só preciso saber quanto vale cada um dos lados. Eu vou calcular aqui do ladinho deles, aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 25 menos 2 vai dar 23. Se você quiser calcular aqui, pode, mas a gente sabe que ele é isósceles, vai dar 23 também, com toda certeza, né? Olha só, 3 vezes 5, 15. 15 com 8, 23, dá certinho. E o último, x vale 5, 5 menos 1, 4. Então pronto, agora se eu quero o perímetro, né, representado aqui por 2P, lembra que 2P é perímetro, não esquece disso, P é semiperímetro, é metade dele, né? O perímetro vai ser 23 mais 23 mais 4. 23 mais 23 dá 46, 46 com 4 vai dar 50. Tá aí o cálculo do perímetro desse nosso triângulo isósceles aqui. Tá joia? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, gente. Olha só, se um dos ângulos de um triângulo mede 80 graus e a diferença entre os outros dois é 32, que tipo de triângulo nós temos? Né? Ele quer que você classifique esse triângulo de acordo com seus ângulos. A gente sabe que se eu tenho 3 ângulos num triângulo, a soma deles sempre vai dar 180, sempre. Então, é como se eu tivesse lá um ângulo X mais um ângulo Y mais um ângulo C, a gente coloca que é igual a 180. Só que no caso desse exercício, a gente sabe que um deles vale 80, né? Eu vou chamar o Z, tá, de 80, para ficar mais bonitinho. X, professor, eu queria o X, não tem problema, dá no mesmo, vai ser o mesmo resultado. X mais Y mais 80 graus, com certeza tem que dar 180, por quê? Porque é a soma dos 3 ângulos. Tá mais 80, passa para o outro lado menos 80, a gente tem que X mais Y é igual a 100 graus. Aí ele deu uma informação, ele falou assim, olha, é o seguinte, a diferença entre eles, esses dois ângulos, vai ser de 32 graus. E o que a gente tem aqui é um sisteminha para a gente resolver. Galera, já está pronto, né? Porque olha só, tem mais Y com menos Y. Soma a linha de cima com a linha de baixo, x mais x dá 2x, é igual a 100 mais 32, 132 graus. Logo, x é igual. Quanto que dá 132 divididos por 2? 66 graus, tá? 66. Como é que eu faço para achar o y? Escolhe uma dessas duas linhas aqui. Eu vou escolher essa aqui porque eu gosto de números positivos. Eu vou escrever que 66 graus mais y tem que ser igual a 100 graus.
Logo, y é igual a 100 menos 66, que vai dar, cuidado para não falar 44, tá? 34 graus. Se ele quer que você classifique esse triângulo conhecendo o ângulo de 80 graus, o outro de 66 e o outro de 34, que triângulo é esse? A gente chama de acutângulo. Só tem ângulos agudos. Os 3 ângulos que a gente tem são ângulos menores do que 90. Então, acutângulo. Beleza? Vamos para o próximo exercício ali, gente. Galera, nesse exercício em questão, né, a gente tem ali, eu vou fazer um esboço da figura, né, ele deu um triângulo pra gente mais ou menos assim, ó. Vou fazer bem um esbocinho, a gente tem lá um triângulo retângulo, né, então aqui a gente já sabe que vale 90 graus, aqui ele disse pra gente que vale 32 graus, e o ângulo que ele quer na real, o X, é esse aqui, tá? O que acontece? Eu falei para vocês nas aulas anteriores aí sobre o ângulo externo. Eu deixei lá até um PowerPoint para vocês onde eu falava sobre o ângulo externo, e isso aqui é o ângulo externo desse triângulo. O que é o ângulo externo, né? Que é o X. É igual a soma dos outros 2 ângulos, dos ângulos que não adjacentes, que a gente diz, né? Não adjacentes. Ou seja, eu posso falar que é 32 mais 90, que é igual a 122 graus. Essa é uma das formas de a gente resolver. Você pode se perguntar assim, professor, teria uma outra forma de a gente resolver? Tem. O resultado vai ser o mesmo, tá, gente? É até um pouco mais trabalhoso. Eu vou chamar esse ângulo aqui de Y. E aí, o que eu sei a respeito disso? Eu sei que Y mais 32 mais 90 tem que ser sempre 180, porque é a soma dos 3 ângulos. Agora, quer ver um passo? Esses 2 ângulos juntos, olha, aqui não é uma reta? Isso aqui é um ângulo raso. Então, se eu jogar, né, y mais x, também vai dar 180. Eu posso isolar o y aqui, não teria problema nenhum. Mas olha só que bacana. Y, 180, 180. Quem é o x? Exatamente o 32 mais o 90. Tá? É uma das formas de a gente resolver. Lógico, né? Eu poderia fazer... calcular o y aqui e depois substituir no de baixo, não tem problema nenhum, porque isso aqui acaba sendo como se fosse um sistema, né? Onde uma das equações só tem uma incógnita. Tá certo, galera? Espero que tenha ficado claro essa resolução aí. Vamos para o próximo exercício. Galera, eu fiz um esboço desse desenho, tá? O que eu gostaria que você prestasse atenção? A hora que ele quer saber x e y, correto? A hora que eu olho somente para esse triângulo aqui, que eu estou fazendo de roxo, né? Eu consigo calcular o x. Por quê? Porque x é o ângulo externo dele. E a gente já entendeu que o ângulo externo x é igual à soma dos outros ângulos, os ângulos não adjacentes. Então, x é igual a 47 mais 62. 47 mais 62 vai dar 109 graus. Achamos o valor do x. E aí, o que acontece? Olha só que legal. Eu posso pensar de 2 formas. Eu posso pensar agora nesse triângulo, que é um triângulo obtusângulo, correto? Por quê? Porque x... Eu vou me distanciar um pouco aqui para ficar um pouco melhor de enxergar. Ou eu posso pensar também, né? Faz parte, esse outro triângulozão aqui. Independente do triângulo que você escolher, vai dar o mesmo valor, tá bom? Como a gente fez todo o processo para achar o x, eu vou usar esse triângulo menorzinho. O que acontece? O y é o ângulo externo desse triângulo. Quem são os ângulos não adjacentes? O x, que a gente conhece, que vale 109 graus, e o 25. Ou seja, y tem que ser igual a 109 graus mais 25 graus. 109 mais 25, 134 graus é o valor do nosso y, tá? Se você quisesse utilizar esses outros dois, só precisaria ficar antenado nesse detalhezinho, né? O ângulo A desse triângulo grandão seria 62 mais 25, ou seja, 87. 87 mais 47, 134. Tá bom?
Vamos para o próximo exercício. Galera, esse exercício C, novamente eu fiz um esboço para a gente poder resolver esse exercício aí, tá? Repara que ele está trabalhando com dois ângulos externos. Eu vou dar duas sugestões para vocês. Primeira sugestão, que não é a que eu vou utilizar. Se eu conheço o ângulo externo, eu consigo colocar algo correspondente ao valor do ângulo interno. Por quê? O interno mais o externo sempre vai dar 180. Então, o interno sempre vai ser 180 menos o externo, tá? E aqui também eu poderia fazer 180 menos o externo. Eu ia chegar em dois internos. Somando os três internos, eu teria aqui a soma igual a 180, resolve, dá de boa, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um desses lados, eu vou escolher esse ângulo aqui para calcular. Eu sei que ele vai ser 180 graus menos 2x menos 10 graus, tá? Fazendo essa conta aqui, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar 190 menos 2x. O ângulo interno. Ângulo interno, ângulo interno, ângulo externo. O que a gente sabe? Que o ângulo externo, ou seja, 2x mais 10 graus, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, x mais 190 menos 2x. Tá certo? Olha lá. X menos 2x dá menos x, passa para o outro lado mais x. 2x mais x, 3x. É igual. Esse 10 está positivo, passa para cá negativo. 190 menos 10, 180. Logo, né, o 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 180 divididos por 3, que vai dar 60 graus, galera. Agora, olha só. Você entende que se o x é meu ângulo interno e o y não é o ângulo externo, y é a volta completa que ele falta ali, né? Se eu tenho 60 graus em x, quanto que eu teria para fechar essa volta? Uma volta inteira tem quantos graus, gente? Uma volta inteira tem 360. Se esse tantinho aqui vale 60, logo o meu y é igual a 300 graus. Tá certo? Espero que tenha ficado bem claro para vocês aí o exercício. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo exercício lá. Galera, esse exercício ele fala do triângulo ABC congruente ao triângulo EDC, conforme está escrito aqui. O que a gente sabe a respeito disso? Por exemplo, ele deu aqui que o lado DE vale 20. DE e ED é a mesma coisa. Eu estou falando desses dois juntos. Se eles são congruentes, os dois triângulos, o lado DE ou o lado ED é congruente ao lado AB. Concorda comigo? Lado AB e ED são congruentes? Então, sabendo dessa congruência, eu posso dizer o quê? Olha, 2m menos 1 vai ser igual a 20. E aí, eu já consigo calcular o valor do m, né? Então, menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Eu teria ali 2m é igual a 21. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 21 meios. Tá aí o valor do m, tá? Como é que eu vou achar os outros dois? Olha só a informação que ele deu aqui, ó. Eu vou pegar uma outra cor para representar. Ele está falando do AC. Ele fala, olha, o AC, esse com esse, vale 15 mais 3n. Acontece que o AC é congruente ao EC. Então, eu posso sim igualar esses dois, AC e EC. Ou seja, 15... Tá. Aqui. Vamos ver se melhor. 15 mais 3n vai ser igual a 7n menos 4. Tá? Isolar, né? Esse 3n está positivo, vou passar para cá negativo. Menos 4 vou passar positivo. Menos 4 com 15 dá 19, então a gente tem que 19 é igual 7n menos 3n, 4n. O 19 está sozinho desse lado aqui, o 4 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter que n é igual a 19 quartos. Obtendo assim o que o exercício pediu para a gente, que eram os valores de m e de n. Tá certo? Espero que tenha ficado bem claro para vocês aí. Galera, eu quero falar rapidinho a respeito de alguns outros exercícios da apostila de vocês.
do primeiro ano, tá? Eles pedem assim, tipo, verifique se os triângulos são congruentes utilizando a propriedade. Galera, é só você observar. Por exemplo, ele quer que você utilize a propriedade LLL. Se eles tiverem 3 lados iguais, são congruentes. É isso que você tem que verificar. Verifique utilizando a propriedade LAL. Veja se eu tenho 2 lados e o ângulo formado entre eles congruentes, tá? É bem simples, é só você verificar se existe aquela situação da propriedade. Tá certo, galera? Então, é isso. A gente finaliza a aula por aqui. A partir da próxima aula, a gente já começa a ver o finalzinho do conteúdo para a prova de vocês. Um grande abraço e até a próxima.